Bom dia, sexto ano. Hoje é matéria de história. Nosso capítulo vai parar. Aquilo que nós estávamos estudando, nós só vamos continuar depois das avaliações. Nós vamos ter avaliações a partir do dia 29. E nessa semana, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer resumo. Eu fiz um resumo para vocês. Eu gostaria que vocês estudassem os capítulos que eu vou falar para vocês também na apostila 1, que é o capítulo 2 e o capítulo 3. Só vai cair esses dois capítulos nessa primeira prova. Essa prova é do primeiro bimestre, que vocês não fizeram, porque veio a pandemia e nós tivemos que sair. Então, nós vamos fazer agora. Vai ter 10 questões de múltipla escolha, ok? Então, vamos lá. Capítulo 2, grupos humanos na pré-história. Para se conhecer a pré-história, precisamos da arqueologia, porque eles não sabiam escrever naquela época. Então, nós só tínhamos conhecimento da existência deles através dos desenhos rupestres que eles deixaram para a gente dentro da caverna. Então, o trabalho desses pesquisadores era descobrir como vivia as civilizações antigas. A pré-história, devido a esse trabalho, conseguiram descobrir como eles viviam. Quer dizer, graças ao trabalho dos arqueólogos, eles chegaram a uma síntese de como eles viviam. Eles utilizavam uma análise através do carbono 14. Essa técnica, ela determina a idade do fóssil encontrado com base na quantidade de resíduos. Quer dizer, quanto mais resíduos nos restos dos animais e plantas, mais antigo ele é. Acredita-se que o Homo sapiens ele migrou da África para outras partes do globo há 80 mil anos antes de Cristo. Como os primeiros homens eles viviam, acredita-se que eles viviam da caça, da pesca, de coleta de raízes e frutos. E eles também tinham que criar abrigos. Não era uma tarefa fácil por um período que eles não tinham noções de como isso acontecia. Então, muitas vezes eles encontravam cavernas e eles acabavam se abrigando nessas cavernas. Eles foram nômades. Por que eles eram nômades? Simples, porque eles não sabiam ainda plantar, eles não sabiam criar animais, eles não sabiam de nada dessas técnicas que foi utilizada depois deles. Então, por exemplo, eles ficavam numa região. Quando eles sentiam que esse alimento estava acabando, o que eles faziam? Iam para outros lugares. Então, era muito comum, por isso nômades viviam de um lugar para o outro. O primeiro período é chamado de período paleolítico, também conhecido como Primeira Idade ou Idade da Pedra, ou Idade dos Metais. Desculpe, Idade da Pedra lascada. Esse período vai de 255 mil a.C. a 120 mil a.C. Esse primeiro grupo, para viver melhor, eles começam a fabricar machados, foices, lança. Como que eles criavam isso? Através de pedras. Eles pegavam as pedras e uma com a outra, eles iam afiando elas e amarravam num pedaço de tronco mais fino de árvore, que servia de lança, servia para caça, de machado e assim por diante. As tarefas deles eram divididas entre todos conforme sexo e idade. As mulheres e as crianças, eles coletavam frutos, raízes e sementes, enquanto os homens confeccionavam as armas, armadilhas e caçavam. Quer dizer, eles também traziam o sustento da casa. Algumas inovações ajudaram o desenvolvimento do ser humano. O fogo foi uma. E o fogo eles descobriram no início através do incêndio. Por exemplo, quando dá aqueles raios trovões que dispara aqueles raios, aquela carga elétrica, muitas vezes pegava em árvore e essa árvore pegava fogo. Então eles passaram a começar a conhecer o fogo através disso.
E aí, essa inovação do fogo também acaba ajudando eles, né? E outra coisa também era obtida através de vulcões e de incêndios causados pelos raios. Esses vulcões também, aquela lava quente, eles também aprenderam como utilizar. Com o tempo, eles aprendem também a fazer o fogo com pedra. Eles perceberam que se eles batessem uma na outra, eles conseguiam tirar pequenas faíscas e aí eles poderiam produzir esse fogo. Uma outra técnica também é de uma madeira, que ela é uma madeira mais mole, e aí você vai esfregando um graveto mais duro na parte superior e vai criando também essas mesmas faíscas. É fácil? Lógico que não, não é fácil. Tudo isso era muito difícil. E tinha dia que eles nem deveriam conseguir o fogo também. No, com o tempo, no período neolítico, já estava numa fase melhor, que vai de 11.000 a.C. a 6.000 a.C. Eles já estavam no segundo período, os grupos, eles foram mudando, começou. Aí eles aprenderam que pequenos animais eles podiam domesticar também. E aí começaram a criar cercas e começaram a domesticação desses animais. E aí começaram a criar ovelhas, cabras, vacas, porcos, cavalos, burros, entre outros. Assim, eles conseguiram a alimentação, né? Eles asseguravam a alimentação deles, porque o dia que, por exemplo, eles continuaram caçando, mas aí eles sabiam que se eles não conseguissem, eles tinham um meio de sobrevivência. Então, aí automaticamente não tinha mais necessidade de você ficar se mudando de um lugar para o outro, se eu consigo sobreviver aqui. E aí eles começaram com pequenas técnicas de agricultura, que era pegar a semente, enterrar, e eles começaram a perceber que aquilo germinava. E eles podiam fazer isso mais vezes. Isso tudo, gente, o aprendizado deles também não deixa de ser a partir da observação. Eles observavam os pássaros quando comiam a semente que se soltavam e no meio natural essas sementes elas viravam um produto comestível, viravam árvores, frutas pequenas e assim por diante. Ok? Então, essa foi o nosso capítulo. Agora, nós vamos para o capítulo 3, Primeiras Civilizações. Após a pré-história, vêm as primeiras civilizações da antiguidade, que foram a Mesopotâmia, Egito, Índia e China. O Egito e a Mesopotâmia ocupavam uma região chamada Crescente Fértil. Esse termo se refere a uma área que vai do rio Nilo até o Golfo Pérsico, passando pelos rios Tigres e Eufrates. Esse local tem o formato de meia-lua, em fase da lua crescente. Sabe a meia-lua da fase crescente? E as margens são banhadas por esses rios, e são muito férteis, porque vocês sabem que nos rios eles trazem muita restos de algas, restos de peixes, muita coisa que serve como vitamina para o solo. Na Mesopotâmia, eles estudavam os astros e achavam que era uma comunicação com os deuses. Eles acreditavam que os astros no céu era uma forma de você se comunicar com os deuses que eles acreditavam. Eles eram politeístas. Eles não acreditavam no único Deus como nós hoje. Eles acreditavam em vários deuses. Os estudos de medicina estavam ligados às crenças que as doenças eram resultado da ação do espírito maligno. Então, eles acreditavam que tinha um espírito maligno e essas pessoas ficavam doentes por causa disso. Então, eles tinham, através dos deuses, espantar esses espíritos malignos e as pessoas ficavam curadas. A sociedade da Mesopotâmia era formada por o rei, funcionários do rei, sacerdotes, trabalhadores livres e escravos. Na sociedade egípcia, o rei era o poder máximo e representava a união
de todos. Então, dos nomos sob a liderança de um único, quer dizer, a união dos nomos, que era a forma como eles se chamavam, e tinha um único tipo de governo. Ele era um grande sacerdote, o rei, e fazia a ligação dos homens e dos deuses. A sociedade egípcia também era formada pelo faraó, os chefes militares, os sacerdotes, administradores e escribas, camponeses e escravizados. Os escribas eram aquelas pessoas que eram os únicos que detinham a leitura e a escrita. Eles sabiam ler e escrever, por isso que era tão importante. No Antigo Egito, eles tinham os livros dos mortos. Este era visto como um guia para a vida após a morte. Ele tinha orações e conselhos para o morto. Então, quer dizer, esse livro você lia antes de morrer, para que quando você morresse, você já tinha as orientações necessárias. E isso dentro da religião que eles acreditavam, né? Os egípcios acreditavam também na mumificação. Era a imortalidade do corpo e da alma. Só que a mumificação era um processo muito caro. Então não era para todos, não era todos que podiam passar pelo processo. Na maioria das vezes eram os reis, os nobres, os sacerdotes, só as pessoas de maior poder aquisitivo que podia fazer esse processo. Porque eles acreditavam que numa outra vida eles viriam com o mesmo corpo, por isso que esse corpo tinha que ser preservado. Suas pirâmides foram construídas para servir de túmulo e do poder do rei. O que acontece? As pirâmides, quanto mais altas elas eram, maior era o poder daquele rei. Então, o tamanho da pirâmide demonstrava o poder do rei. Quanto mais alta, mais poder. Então, não é à toa que até os dias de hoje, no Egito, nós temos pirâmides gigantescas para protagonizar o poder que o rei tinha, ok? Então, esse é o resumo dos 2 capítulos. Quero que vocês leiam. Na apostila também é a deles que vai cair, ok? Tchau, até a semana.